A manhã começa lentamente, e enquanto o céu desperta com uma nova luz, a sua vida também recebe uma nova oportunidade sob o cuidado de Deus. Talvez você tenha chegado até esta oração com o coração cansado, com pensamentos que não deixaram você descansar completamente, com preocupações que continuam batendo na sua mente desde muito cedo. Mas antes de olhar para os pesos deste dia, antes de correr atrás das responsabilidades, antes de permitir que o medo ocupe espaço dentro de você, permaneça aqui por alguns momentos na presença do Senhor. Respire profundamente e lembre-se de algo importante. Deus continua sustentando a sua vida. Não importa quão difícil tenha sido ontem, nem quantas batalhas invisíveis você esteja enfrentando hoje, o Senhor continua sendo rocha firme para aqueles que confiam nele. E nesta manhã, inspirado no Salmo 18, vamos levantar uma oração de confiança, de descanso, de fortalecimento e de entrega diante de Deus. Porque o mesmo Deus que sustentou Davi no meio de inimigos poderosos, também pode sustentar você. O mesmo Deus que ouviu o clamor do salmista, também escuta a sua voz neste momento. Mesmo que ninguém mais conheça as lutas que existem dentro do seu coração, o Senhor conhece. Mesmo que existam lágrimas que você nunca explicou para ninguém, Deus as viu. Mesmo que haja cansaços escondidos atrás de um sorriso, o Senhor compreende perfeitamente o peso que você carrega dentro da alma. Por isso, não comece este dia apoiado somente nas suas próprias forças. Apoie-se em Deus, porque quando o coração descansa no Senhor, a angústia perde força, o medo perde autoridade, e a esperança volta a respirar dentro de nós. Pai amado, nesta manhã me aproximo de Ti com humildade e sinceridade. Não venho diante da Tua presença fingindo força, nem escondendo minhas fraquezas, porque Tu conheces tudo o que existe dentro de mim. Tu conheces meus pensamentos antes que se tornem palavras, minhas lutas antes que sejam visíveis, e minhas feridas antes mesmo que eu saiba explicá-las. Por isso hoje abro meu coração diante de Ti. Preciso da Tua paz, preciso da Tua direção, preciso da Tua presença caminhando comigo durante este dia. Senhor, assim como Davi declarou no Salmo 18 que Tu és rocha, fortaleza e libertador, eu também quero fazer dessas palavras uma verdade viva dentro da minha alma. Porque muitas vezes as circunstâncias tentam me fazer sentir inseguro, frágil, sem forças, cercado por problemas maiores do que a minha capacidade de resolvê-los. Mas nesta manhã, eu me lembro de que a minha segurança não depende somente daquilo que vejo. A minha segurança vem de Ti. Tu és a rocha que não se move quando tudo parece instável. Tu és o refúgio seguro quando as emoções se agitam como águas profundas. Tu és a fortaleza que sustenta a minha vida quando minhas forças humanas começam a se esgotar. Pai, há dias em que a mente se enche de perguntas, dias em que o futuro parece incerto, dias em que o coração se cansa de lutar em silêncio. Mas ainda assim, a Tua palavra continua sendo luz em meio à escuridão. A Tua presença continua sendo descanso para a alma cansada. E a Tua fidelidade continua sendo maior do que qualquer tempestade que tente se levantar contra mim. Por isso, hoje quero entregar diante de Ti tudo aquilo que está roubando a minha paz. Entrego as minhas preocupações, entrego os meus medos, entrego os pesos que tenho carregado sozinho por tempo demais. Entrego as respostas que ainda não chegaram, os caminhos que ainda não compreendo e as portas que ainda permanecem fechadas. Porque eu sei que Tu enxergas além daquilo que eu consigo compreender. Senhor, ensina-me a descansar na Tua vontade, mesmo quando eu não tiver todas as respostas.
ensina-me a confiar no teu tempo, porque muitas vezes o meu coração quer correr à frente dos teus planos. Mas tu conheces o momento certo para cada coisa. Tu sabes quando abrir caminhos, quando me parar, quando me proteger de algo que ainda não consigo entender e quando fortalecer a minha fé através dos processos. Pai amado, nesta manhã também te peço que guardes a minha mente. Não permitas que a ansiedade governe os meus pensamentos. Não permitas que o medo roube a tranquilidade do meu coração antes mesmo que o dia comece. Ajuda-me a lembrar que eu não estou sozinho. Tu vais à minha frente. Tu preparas caminhos onde parece não haver saída. Tu fortaleces os meus passos quando sinto fraqueza. E tu permaneces comigo até mesmo nos momentos em que eu não consigo sentir nada. Obrigado, Senhor, porque o teu amor não depende das minhas emoções. A tua fidelidade não muda de acordo com os meus dias bons ou ruins. Tu continuas sendo Deus em cada estação da minha vida. Continuas sendo refúgio no cansaço, esperança na tristeza e paz no meio da angústia. Senhor, quando olho para o Salmo 18, lembro que Davi não escreveu aquelas palavras em um momento de conforto. Ele conhecia as batalhas, conhecia o medo, conhecia a perseguição, a espera, as noites difíceis e os dias em que parecia que os inimigos eram mais fortes do que ele. Mesmo assim, em meio a tudo isso, Davi aprendeu algo poderoso. Aprendeu que quem caminha com Deus nunca enfrenta as batalhas completamente sozinho. E eu também quero aprender essa verdade hoje. Porque muitas vezes as minhas lutas não são visíveis para os outros. Existem guerras silenciosas dentro do coração. Existem cansaços emocionais que ninguém percebe. Existem pensamentos que desgastam a alma pouco a pouco. Mas tu, Senhor, vês cada batalha escondida dentro de mim. E ainda assim, não me abandonas. Quão grande é a tua misericórdia, quão imenso é o teu cuidado. Mesmo quando a minha fé enfraquece, tu permaneces fiel. Mesmo quando as minhas forças diminuem, a tua mão continua me sustentando. Mesmo quando eu não entendo o caminho, tu já conheces o final da história. Por isso, nesta manhã, quero parar de alimentar pensamentos de derrota. Quero deixar de imaginar somente cenários negativos. Quero deixar de carregar pesos que não foram feitos para os meus ombros. Hoje decido lembrar que existe um Deus poderoso caminhando comigo. Um Deus que escuta orações sinceras. Um Deus que fortalece o cansado. Um Deus que levanta aquele que pensava que já não conseguiria continuar. Pai amado, visita agora cada pessoa que está fazendo esta oração. Tu conheces os corações que chegaram aqui buscando alívio, buscando direção, buscando consolo ou simplesmente buscando um pouco de paz para começar o dia. Que a tua presença abrace cada lar neste momento. Que a tua paz entre onde existe angústia, que a tua luz alcance os pensamentos confusos, que a tua esperança volte a acender corações desanimados e que esta manhã marque o começo de um dia vivido sob o teu cuidado. Senhor, se existem batalhas que parecem grandes demais, lembra-nos que tu continuas sendo maior do que todas elas. Se existem portas fechadas, lembra-nos que tu podes abrir caminhos inesperados. Se existe cansaço emocional, derrama descanso sobre a alma. Se existe medo do futuro, enche o coração de confiança. Porque contigo, até os caminhos difíceis podem se transformar em testemunhos de vitória. Pai, fica comigo durante este dia. Guarda os meus pensamentos, guarda as minhas palavras, guarda as minhas decisões. Não permitas que a pressa me afaste da tua presença. Não permitas que as preocupações apaguem a fé dentro de mim.
E mesmo em meio às responsabilidades, ajuda-me a lembrar que Tu és a minha rocha firme. Hoje quero caminhar contigo. Quero ouvir a Tua voz acima do barulho deste mundo. Quero viver este dia sustentado pelo Teu amor, guiado pela Tua sabedoria e protegido pela Tua poderosa mão. Porque eu sei que quando Tu caminhas comigo, o medo não tem a última palavra. A angústia não tem a última palavra. E as batalhas também não têm a última palavra. Tu és o Deus que sustenta, o Deus que fortalece e o Deus que jamais abandona os seus filhos. Em Ti descanso nesta manhã. Em Ti coloco a minha confiança e em Ti entrego completamente a minha vida. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Senhor amado, enquanto esta manhã continua avançando, quero permanecer mais alguns momentos diante da Tua presença, porque eu sei que a alma encontra verdadeiro descanso quando se aproxima de Ti. O mundo muitas vezes exige rapidez, pressão, preocupação constante, mas a Tua presença traz calma até mesmo em meio ao caos. E hoje, antes de continuar com todas as responsabilidades deste dia, quero lembrar novamente que Tu és o meu refúgio seguro. Não importa quantas lutas tentem se levantar contra mim, Tu continuas sendo minha rocha firme. Não importa quantas vezes o medo tente tocar a minha mente, a Tua voz continua sendo mais forte do que qualquer pensamento de derrota. Pai, existem batalhas que as pessoas conseguem ver, mas também existem guerras silenciosas que somente Tu conheces completamente. Há momentos em que o coração se cansa em silêncio. Momentos em que sorrimos por fora, enquanto por dentro estamos tentando não cair. E talvez alguém que esteja ouvindo esta oração agora mesmo se sinta assim, tentando permanecer forte, tentando continuar, tentando não desanimar diante de tantas preocupações. Mas, Senhor, Tu vês o interior da alma. Tu conheces o peso escondido por trás de cada olhar cansado. E por isso hoje te peço, derrama alívio sobre os corações cansados. Traz descanso para aqueles que já estão lutando emocionalmente há tempo demais. Fortalece aqueles que pensaram em desistir. E abraça com a Tua paz aqueles que se sentem perdidos em meio a tantas incertezas. Pai amado, o Salmo 18 nos lembra que Davi clamou na sua angústia, e Tu ouviste a sua voz desde o Teu templo. Que verdade tão linda existe nessas palavras, porque elas nos mostram que nenhuma oração sincera passa despercebida diante de Ti. Tu ouves o clamor do coração quebrantado. Ouves a oração que nasce entre lágrimas. Ouves até mesmo aquilo que não conseguimos expressar com palavras. E nesta manhã, eu também levanto a minha voz até Ti, não confiando apenas nas minhas capacidades humanas, mas confiando no Teu poder e na Tua misericórdia. Senhor, se existem pessoas fazendo esta oração enquanto atravessam momentos difíceis em sua família, visita esse lar com a Tua paz. Onde existem discussões, semeia entendimento. Onde existe distância emocional, traz reconciliação. Onde existem feridas antigas, derrama cura. Não permitas que o orgulho destrua aquilo que ainda pode ser restaurado pelo Teu amor. Pai, quantas vezes o inimigo tenta desgastar os lares pouco a pouco, através do cansaço, das preocupações, da falta de diálogo, das palavras duras e das feridas silenciosas. Mas Tu és poderoso para restaurar aquilo que parecia perdido. Tu podes devolver esperança onde já existia apenas tristeza. Podes levantar novamente aquilo que parecia quebrado. Por isso hoje colocamos nossas famílias diante de Ti. Guarda cada casa. Protege cada casamento. Fortalece a relação entre pais e filhos. Traz sabedoria para enfrentar os desafios diários com paciência e amor. E que os nossos lares sejam lugares onde a Tua presença habite continuamente.
Senhor, também te apresento a área financeira de cada pessoa que escuta esta oração. Tu conheces as preocupações que muitos carregam em silêncio. As contas acumuladas, as portas fechadas, as oportunidades que ainda não chegaram e o medo constante de não conseguir seguir em frente. Pai amado, quantas noites de ansiedade nascem por causa das dificuldades financeiras? Quantas pessoas despertam cedo já sentindo o peso das responsabilidades sobre os ombros? Mas hoje te peço, seja provisão para os teus filhos. Abre caminhos onde parece não existir saída. Traz oportunidades honestas. Derrama criatividade, sabedoria, direção e portas inesperadas de bênção. Enquanto as respostas não chegam, sustenta o coração para que o desespero não roube a paz. Porque a nossa verdadeira segurança não está apenas naquilo que temos, mas no Deus que cuida de nós diariamente. Pai, ensina-nos também a confiar sem deixar de agir com responsabilidade. Dá-nos prudência para administrar, disciplina para organizar a nossa vida e humildade para reconhecer que toda provisão vem das tuas mãos. Senhor amado, há pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam lutas emocionais profundas. Alguns estão mentalmente cansados. Outros lutam contra pensamentos negativos constantes. Outros se sentem presos pela ansiedade, pela tristeza ou pelo medo do futuro. E talvez ninguém ao redor consiga perceber a intensidade dessa batalha interior. Mas tu vês, Senhor. Tu conheces cada pensamento escondido. Conheces as lágrimas derramadas em segredo. E sabes exatamente quanta dor existe dentro de cada coração. Por isso hoje clamamos pela tua paz. Traz alívio para as mentes cansadas. Quebra correntes de angústia. Silencia pensamentos de derrota. E ajuda cada pessoa a lembrar que ainda existe esperança. Porque contigo sempre existe esperança. Mesmo depois de noites difíceis, a tua misericórdia continua se renovando a cada manhã. Mesmo depois de lágrimas silenciosas, o teu amor continua sustentando a nossa vida. Mesmo depois de dias escuros, a tua luz ainda pode voltar a brilhar sobre nós. Senhor, o Salmo 18 também diz que tu treinas as mãos para a batalha e firmas os pés nas alturas. E quão poderosa é essa imagem! Porque ela nos lembra que tu não apenas nos livras, também nos fortaleces. Tu formas o nosso caráter durante os processos. Nos ensinas a depender mais de ti. Nos ajudas a crescer até mesmo através das dificuldades. Mesmo que muitas vezes não entendamos o propósito de certas provas, nada escapa das tuas mãos. Tu continuas agindo até mesmo naquilo que ainda não conseguimos compreender. Por isso hoje te peço, ensina-me a confiar também durante os processos difíceis. Quando as respostas demorarem, ajuda-me a continuar acreditando. Quando o caminho parecer longo, ajuda-me a continuar caminhando. Quando as forças diminuírem, sustenta o meu coração com a tua presença. E quando o medo quiser me paralisar, lembra-me que tu permaneces comigo. Pai amado, fica também com aqueles que estão enfermos. Visita os hospitais. Visita os quartos onde alguém está lutando pela saúde. Fortalece aqueles que sentem dor física. Anima aqueles que estão emocionalmente cansados depois de longas batalhas. E derrama consolo sobre as famílias que vivem momentos de preocupação. Tu és Deus sobre todas as coisas. Nada está fora do teu controle. Nada é impossível para ti. E mesmo quando o medo tentar crescer, ajuda-nos a lembrar que as nossas vidas permanecem nas tuas mãos. Senhor, também quero colocar diante de ti os sonhos que existem dentro do nosso coração. Aqueles planos que ainda não aconteceram como esperávamos.
aquelas orações que continuamos esperando em silêncio, aquelas promessas que às vezes parecem distantes. Pai, não permitas que o desânimo mate a esperança dentro de nós. Ajuda-nos a continuar acreditando mesmo quando ainda não conseguimos ver o resultado final. Porque muitas vezes tu estás agindo em silêncio enquanto pensamos que nada está acontecendo. Muitas vezes o processo invisível está preparando um milagre visível mais adiante. E mesmo que hoje não entendamos tudo, podemos descansar sabendo que tu continuas guiando os nossos passos. Obrigado, Senhor, porque não nos abandonas em meio às batalhas. Obrigado porque a tua presença permanece até mesmo durante os dias difíceis. Obrigado porque o teu amor continua sendo refúgio para a nossa alma cansada. Nesta manhã, renova as nossas forças, renova a nossa esperança, renova a nossa fé. E ajuda-nos a enfrentar este dia com a certeza de que não caminhamos sozinhos. Porque o Deus que sustentou Davi também sustenta a nossa vida hoje. O Deus que ouviu o clamor em meio à angústia também escuta as nossas orações neste momento. E o Deus que continua sendo rocha firme através dos séculos também será a nossa fortaleza neste novo dia. Em Ti descansamos, Senhor. Em Ti colocamos a nossa confiança e em Tuas mãos entregamos completamente cada batalha da nossa vida. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Pai Celestial, ao continuar esta oração na Tua presença, meu coração se enche de gratidão porque sei que Tu estiveste aqui desde o começo. Mesmo quando os meus olhos não conseguem Te ver, o Teu amor me envolve. Mesmo quando as minhas emoções mudam, a Tua fidelidade permanece firme. E mesmo quando o caminho parece incerto, a Tua mão continua guiando cada um dos meus passos. Obrigado, Senhor, porque esta manhã não começou apenas com um novo amanhecer. Começou também com uma nova oportunidade de confiar em Ti. Muitas vezes despertamos pensando imediatamente nos problemas, nas responsabilidades, nas lutas pendentes, e pouco a pouco o coração se enche de preocupação antes mesmo de o dia começar. Mas hoje, a Tua presença nos lembra algo poderoso. Não fomos criados para carregar sozinhos o peso da vida. Fomos chamados para caminhar contigo. E quando caminhamos contigo, até mesmo as batalhas mais difíceis podem se transformar em caminhos de crescimento e testemunho. Senhor amado, o Salmo 18 declara que Tu és escudo para todos aqueles que se refugiam em Ti. E quanta segurança existe nessas palavras, porque este mundo muda constantemente. As circunstâncias mudam, as emoções mudam, as pessoas mudam, mas Tu continuas sendo refúgio seguro para aqueles que colocam a sua confiança em Tuas mãos. Por isso, hoje, quero descansar completamente a minha vida em Ti. Não quero continuar vivendo dominado pelo medo. Não quero alimentar pensamentos que destroem a minha paz. Não quero passar este dia imaginando derrotas antes mesmo que as batalhas aconteçam. Hoje decido lembrar que Tu permaneces comigo. E se Tu estás comigo, não preciso caminhar desesperado. Posso avançar com calma, com fé e com a certeza de que a minha vida está sob o Teu cuidado. Pai, fortalece o meu coração para enfrentar este dia com sabedoria. Ajuda-me a responder com paciência quando surgirem situações difíceis. Ajuda-me a guardar as minhas palavras para não ferir as pessoas ao meu redor. Ajuda-me a não permitir que a ansiedade controle as minhas decisões. E quando as preocupações tentarem voltar à minha mente, lembra-me novamente que Tu és a minha rocha firme. Senhor, quantas vezes as pessoas se sentem esgotadas porque tentam resolver tudo com as próprias forças?
Quantas vezes a alma se desgasta tentando controlar aquilo que somente tu podes transformar. Mas hoje quero entregar-te aquilo que já não consigo carregar sozinho. Entrego as minhas preocupações escondidas. Entrego os processos que ainda não entendo. Entrego os medos sobre o futuro. Entrego as decepções que ainda machucam dentro de mim. E entrego também aquelas orações que continuo esperando em silêncio. Porque sei que tu ouves até mesmo o clamor que nasce no meio do cansaço. Pai amado, ensina-me a esperar em ti sem perder a esperança. Ensina-me a confiar mesmo quando as respostas parecerem demoradas. Porque muitas vezes queremos entender imediatamente aquilo que ainda está sendo trabalhado pelas tuas mãos. Mas os teus caminhos são mais altos do que os nossos. A tua sabedoria vê aquilo que os nossos olhos ainda não conseguem perceber. E mesmo que existam processos difíceis, nada escapa do teu controle. Tu continuas agindo até mesmo no silêncio. Continuas preparando caminhos enquanto pensamos que as portas permanecem fechadas. Continuas fortalecendo a nossa fé enquanto enfrentamos dias de incerteza. E continuas cuidando de nós mesmos quando não conseguimos compreender completamente o que está acontecendo. Senhor, hoje quero declarar sobre a minha vida as verdades do Salmo 18. Tu és a minha força quando me sinto fraco. Tu és o meu refúgio quando as emoções tentam transbordar. Tu és o meu libertador quando a angústia quer aprisionar a minha mente. Tu és a luz que ilumina as minhas trevas. E tu és o Deus que sustenta os meus passos para que eles não escorreguem. Que lindo é saber que não dependemos apenas da nossa capacidade humana, porque as nossas forças são limitadas, mas o teu poder não tem limites. O nosso entendimento é pequeno, mas a tua sabedoria é perfeita. E enquanto nós vemos apenas uma parte do caminho, tu já conheces o final desde o princípio. Pai amado, olha também para cada pessoa que escuta esta oração, buscando direção para a sua vida. Existem pessoas confusas sobre decisões importantes. Pessoas que não sabem qual caminho seguir. Pessoas cansadas de tentar avançar sem encontrar paz interior. Senhor, derrama clareza sobre cada coração. Guia os nossos passos. Abre as portas corretas. E dá-nos discernimento para reconhecer aquilo que vem de ti. Não permitas que caminhemos guiados apenas pela emoção, nem pela pressão, nem pelo medo de ficar para trás. Queremos caminhar sob a tua direção, porque somente os teus caminhos produzem verdadeira paz. Senhor, também te apresento aqueles que estão atravessando tempos de solidão, aqueles que muitas vezes se sentem esquecidos, incompreendidos ou emocionalmente cansados de lutar em silêncio. Pai amado, abraça essas pessoas com a tua presença. Faz com que elas sintam que não estão sozinhas. Lembra-as de que tu permaneces perto até mesmo durante as noites mais difíceis e que existe esperança mesmo depois dos dias mais escuros. Porque o teu amor alcança lugares onde ninguém mais consegue chegar. A tua paz toca feridas escondidas dentro da alma. E a tua presença tem poder para trazer descanso ao coração mais cansado. Pai Celestial, hoje também quero te pedir que transformes o meu interior. Não quero apenas receber bênçãos externas enquanto o meu coração permanece longe da tua vontade. Quero crescer espiritualmente. Quero me tornar uma pessoa mais sábia, mais paciente, mais humilde e mais cheia de amor. Molda o meu caráter, Senhor. Remove de mim aquilo que não reflete a tua presença. Arranca o orgulho, a impaciência, a amargura e toda raiz de ressentimento escondida dentro do meu coração. Ensina-me a perdoar, ensina-me a falar com sabedoria.
Ensina-me a tratar as pessoas com bondade, até mesmo em meio aos dias difíceis. E ajuda-me a lembrar que muitas vezes a maior batalha acontece dentro de nós mesmos. Mas contigo, até o coração ferido pode ser restaurado, até a mente cansada pode encontrar descanso, e até a vida mais quebrada pode recomeçar. Senhor amado, permanece comigo durante cada momento deste dia. Quando existirem desafios, seja a minha fortaleza. Quando existir cansaço, seja o meu descanso. Quando existir confusão, seja a minha direção. Quando existir medo, seja a minha paz. E quando existirem batalhas que pareçam grandes demais, lembra-me que tu continuas assentado no trono. Nada te surpreende, nada escapa das tuas mãos, e nada é maior do que o teu poder. Obrigado, Senhor, porque o Salmo 18 não é apenas uma antiga canção de Davi. É também um lembrete vivo de que tu continuas sendo refúgio para os teus filhos hoje. Continuas ouvindo orações sinceras, continuas levantando o cansado, continuas fortalecendo o fraco, e continuas guiando com amor aqueles que colocam a confiança em ti. Por isso, nesta manhã, termino esta oração com esperança renovada. Não porque todos os problemas desapareceram imediatamente, mas porque sei que não enfrentarei este dia sozinho. Tu caminharás comigo. A tua mão me sustentará. A tua paz guardará o meu coração. E a tua presença será refúgio para a minha alma durante todo este dia. Pai amado, abençoa também cada pessoa que orou até este momento. Derrama paz sobre os seus lares. Traz alívio para os corações cansados. Fortalece aqueles que estão passando por lutas difíceis. Abre caminhos para aqueles que precisam de direção. Traz provisão para aqueles que estão preocupados e renova a esperança daqueles que pensavam que já não conseguiriam continuar. Que cada pessoa possa sentir hoje que tu continuas sendo rocha firme, fortaleza segura e verdadeiro refúgio em meio a qualquer tempestade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque nunca abandonas os teus filhos. Nesta manhã, descansamos em ti. Confiamos em ti e entregamos completamente a nossa vida em tuas mãos. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários para declarar a sua fé. Inscreva-se no canal e acompanhe-nos nas próximas orações diárias. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise lembrar que Deus continua sendo rocha firme em meio a qualquer batalha. E que a paz do Senhor acompanhe cada passo do seu dia. Que Deus te abençoe abundantemente.